Olá! Nesse módulo vamos falar sobre os aspectos jurídicos do franchising brasileiro. Durante muitos anos, o franchising brasileiro foi regido pela Lei 8955 de 94, que apesar de tê-lo instituído no país, abordava quase que exclusivamente sobre suas obrigações pré-contratuais, materializadas através da obrigatoriedade de entrega pelos franqueadores de um documento chamado Circular de Oferta de Franquia, sobre o qual falaremos mais adiante, aos seus potenciais franqueados com antecedência mínima de 10 dias da assinatura de qualquer contrato ou pré-contrato de franquia, ou do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado, ao franqueador ou à empresa ou pessoa ligada a esse, e as consequências do descumprimento de tais obrigações. Em 26 de dezembro de 2019, foi sancionada a Lei 13.966, que ao entrar em vigor no início de 2020, revogou e substituiu a Lei 8955 de 94. A nova lei incrementou o grau de transparência exigida do franqueador quando da elaboração e entrega da circular de oferta de franquia, formalizou alguns pontos consolidados na jurisprudência brasileira, como a ausência de relação de consumo e vínculo empregatício entre o franqueador e os franqueados ou seus empregados, e esclareceu e pacificou outras questões controversas, como a possibilidade de eleição de juízo arbitral para a solução de controvérsias relacionadas ao contrato de franquia. Mas continuou não regulamentando a fundo o contrato de franquia, de modo que esse é considerado um contrato atípico, o que significa que as partes podem estabelecer a grande maioria das suas regras ao abrigo do princípio da liberdade contratual, desde que respeitadas as regras gerais aplicáveis a qualquer espécie de contrato. Também houve a atualização do conceito de franquia. A nova lei, em seu artigo 1º, define o sistema de franquia empresarial como o sistema pelo qual um franqueador autoriza, por meio de contrato, um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição, exclusiva ou não exclusiva, de produtos ou serviços, e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou aos seus empregados, ainda que durante o período de treinamento. Como vocês podem ver no quadro comparativo entre a redação da definição de franquia na lei antiga e na lei nova, ambas definem a franquia como um sistema por meio do qual o franqueado tem o direito de usar marca ou patente, receber de forma exclusiva ou semi-exclusiva produto ou serviço e de eventualmente usar tecnologia de implantação e administração ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador. A nova lei de franquias, contudo, é muito mais ampla no seu conceito, pois acrescenta a possibilidade de autorização do uso de outras propriedades intelectuais que não patentes e marcas. Isso amplia a abrangência do sistema de franquias, que passa a incluir, por exemplo, a autorização do uso de direitos autorais. Além disso, a nova lei de franquias acrescenta a possibilidade de o franqueado adquirir o direito de produção de determinado produto, não apenas de distribuí-lo. Esclarece que o sistema de franquias pode ser adotado por empresa privada, estatal ou entidade sem fins lucrativos, independentemente do segmento em que desenvolva suas atividades, e estabelece que o franqueador deve ser o titular ou requerente dos direitos sobre o objeto da propriedade intelectual negociado no âmbito do contrato de franquia, ou estar expressamente autorizado pelo titular. No que tange a circular de oferta de franquia, comumente chamada de COF, a nova lei de franquias manteve o prazo de 10 dias de antecedência para sua entrega, salvo no caso de licitação ou pré-qualificação promovida por órgão ou entidade pública, caso em que o documento deve ser divulgado logo no início do processo de seleção. Também detalha em seu artigo 2º todas as informações sobre o negócio e a rede que a COF, que deve ser escrita em língua portuguesa e de forma objetiva e acessível, deve conter. O descumprimento a tais obrigações abre a possibilidade de o franqueado arguir a anulabilidade ou nulidade do contrato e exigir a devolução de todas e quaisquer quantias já pagas ao franqueador ou a terceiro por esse indicado, a título de filiação ou de royalties, corrigidas monetariamente. Mas não resulta na imediata anulação do contrato, cabendo ao julgador avaliar cada caso concreto em suas nuances específicas. Vamos passar agora aos detalhes de como redigir uma circular de oferta de franquia? Te vejo no próximo módulo.